Olá pessoal, aqui é Daniel Misha e esse é o quarto vídeo onde eu vou falar sobre a energia solar, como utilizar a energia solar para transformar ela em outras formas de energia. Os outros três vídeos anteriores estão lá no meu canal. Voltando aos slides, eu queria mencionar, lembrando que no último vídeo a gente terminou falando que o aumento das fontes renováveis de energia na matriz energética nacional e mundial. Então, é uma das soluções para que a gente possa vencer o desafio energético e ambiental que nós vivenciamos hoje. Então, eu vou justificar um pouco o uso da energia solar fotovoltaica pelos países, né, pelos indivíduos e pelos países. Pois bem, nesse slide aí, a gente está vendo essa figura no meio, é uma figura muito interessante que aponta o seguinte: aqui na esquerda, essa bolinha branca representaria o consumo energético mundial em um ano. E a gente tem aqui à direita as diferentes fontes energéticas e quanto elas conseguem suprir de energia num ano, né? Então a gente vê, por exemplo, que a fonte eólica, aqui em azul mais claro, a última, ela corresponde a uma quantidade de energia bem maior do que a quantidade de energia necessária para abastecer o mundo. Ou seja, se todo mundo fosse abastecido só pela fonte eólica, seria mais que o suficiente. Sobraria muita energia. Acontece a mesma coisa com a energia biocombustível, com a energia hidráulica, a geotérmica, e aí deixei por último, né, de propósito, mas olha a energia solar. Olha o tamanho desse círculo comparado com o círculo de dentro, que seria o consumo energético anual do mundo. Olha a quantidade de energia disponível pela fonte solar. É muito maior. Aqui embaixo na informação diz que é quase 3.000 vezes a quantidade de energia que a gente precisa. Continuando, então, como é que a gente pode explorar a fonte solar para converter em outros tipos de energia para o nosso uso cotidiano, né? É claro que a gente já usa a energia solar no nosso dia a dia, né? Para aquecimento, né? Senão a vida na Terra não seria nem possível. Para a própria alimentação, né? Então, se a gente parar para pensar, a gente consome vegetais e carne, e a cadeia alimentar depende basicamente de seres que fazem fotossíntese, né? Então a gente já usa energia solar de uma maneira geral no nosso dia a dia. Só que para o uso dos nossos processos humanos, né, a gente pode citar a energia solar térmica, que estaria representado aqui nessa primeira figura da esquerda. Para quem já viu nos telhados das casas, né, essas placas pretas, né, e geralmente esse boiler que fica aqui em cima pode estar para fora ou para dentro, na verdade, do telhado. Isso aqui é energia solar térmica, onde a energia solar serve para esquentar aqui essa estrutura, e aí você passa um fluxo de água nessa estrutura para reter esse calor, para roubar esse calor da estrutura, e aí, consequentemente, essa água vai ficar quente e você pode usar isso, por exemplo, para aquecer uma piscina, para usar para banho e outros usos, né, humanos e não humanos também. Mas então a energia solar térmica é usada para converter energia solar em calor. Tá? A segunda fonte que eu vou citar aqui é a própria energia solar fotovoltaica. A energia solar fotovoltaica não depende da conversão da energia solar em energia térmica, como muita gente pensa erradamente. A energia fotovoltaica, a energia solar, ela é convertida diretamente em energia elétrica na modalidade fotovoltaica. Eu vou explicar com detalhes isso em outras aulas do curso, né? Mas basicamente os raios solares incidem no módulo solar, muita gente chama de placa ou painel, né? Mas a forma correta é o módulo solar. Ele incide no módulo solar e existe lá dentro a conversão dessa energia em partículas, né, carregadas eletricamente, elétrons, e a falta do elétron, que a gente chama de buraco, e essa energia conduzida eletricamente. Essa energia solar fotovoltaica, conversão de energia elétrica direto em energia elétrica, solar em elétrica, desculpa.
A terceira figura aqui é a energia solar heliotérmica, ou energia solar concentrada. É o processo onde há a conversão da energia solar em energia térmica também. A diferença é que isso é feito de uma forma um pouco diferente. Ao invés de usar a energia do Sol diretamente para esquentar aquela estrutura, existem concentradores. Então, olha aqui a figura. Ó. Nessa figura, acompanhem, por favor, aqui com o mouse, você tem uma torre. Essa torre, então, ela tem um fluido ou um sal que vai ser esquentado, poderia ser água, por exemplo, mas não é o que é usado, que vai ser esquentado pelos raios solares. E aqui em volta dessa torre você tem concentradores que podem ser, que geralmente são espelhos, podem ser espelhos planos, mas geralmente são espelhos curvos que focalizam a energia solar recebida em uma grande área nessa torre. E aí essa energia solar é convertida em energia térmica, ela esquenta o material e esse material então ele vai, por exemplo, ferver uma água, assim como acontece em outras usinas, né? Você faz a água virar vapor, água líquida virar vapor, e esse vapor, então, com a pressão mais alta, faz gerar uma turbina que gira energia elétrica, por exemplo. Por fim, energia solar termofotovoltaica é a combinação desses dois processos, a última figura aqui, onde a energia solar ela é convertida em energia elétrica diretamente através dos raios solares, e ao mesmo tempo ele esquenta esse módulo solar. Né? É um efeito que não é desejável, mas ele acontece, e aí você pode simplesmente roubar o calor desses módulos fotovoltaicos. Existem outras formas também de usar a energia solar termofotovoltaica, como está sendo esquematizada na figura, né? Você, na verdade, usa um receptor dessa energia solar. Essa energia, então, esquenta esse receptor que continua irradiando para a célula fotovoltaica embaixo. Ou seja, existem essas duas formas de fazer esse aproveitamento da energia solar. Ok? Então, só resumindo, energia solar térmica, onde a energia solar é convertida em energia térmica, energia solar fotovoltaica, a energia solar é convertida diretamente em energia elétrica, e a termofotovoltaica, onde acontecem as duas coisas. É importante a gente entender onde acontece a maior incidência de raios solares no mundo, né, de energia solar no mundo, e esse mapa traz essa informação nessa fonte aqui, solargis.info. E, na verdade, esse mapa tem vários lugares oficiais também. Então, a gente tem uma distribuição da irradiância solar, aqui eu peguei por conta da unidade, que eu queria mostrar para vocês, em quilowatt-hora por metro quadrado. Então, a gente vê as regiões mais vermelhas são aquelas onde tem maior incidência, e as regiões mais claras, mais azuis, são aquelas que têm menos incidência solar. A gente vê que, obviamente, a África, toda a faixa equatorial aqui, recebe bastante energia solar. E abaixo do Equador, a gente tem o Chile aqui, o sul da África e a Austrália, com irradiâncias extremamente altas. E também vou destacar o Brasil, né? O Brasil aqui na região nordeste tem um potencial fotovoltaico, energia solar muito, muito alta, né? Na verdade, o Brasil como um todo, né? A gente vê pela região mais escura no gráfico. A gente pode perceber que lá os países mais ao norte, como Canadá, a parte norte dos Estados Unidos, a Europa quase toda é pouco irradiada, né? Um dado muito interessante para trazer para vocês é que, por exemplo, a gente vai discutir daqui a pouco que a Alemanha é o país com a maior instalação per capita de energia fotovoltaica do mundo. Só que lá, se a gente olhar aqui no gráfico, vocês vão perceber que ele está praticamente todo verdinho aqui, a Alemanha, né? Ou seja, você tem uma irradiância da faixa de 1.100 a 1.300 kWh por metro quadrado. Se a gente olhar no Brasil, o Brasil está com faixa de irradiância maior do que 2.000 kWh por metro quadrado. E se vocês perceberem, a pior região do Brasil, em termos de radiância solar, aqui no sul, é melhor do que a melhor região da Alemanha.
Ou seja, o potencial de utilização da energia solar no Brasil é muito grande. É muitas vezes maior do que os países que têm uma maior instalação de energia fotovoltaica, por exemplo. Então, isso é importante a gente prestar atenção, porque a gente pode usar muito mais energia fotovoltaica no Brasil.